Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos, pela graça de nosso bom Deus, aqui estamos em mais um programa, não é, do seu, do nosso, leitura diária. E externo aqui as nossas considerações, a nossa gratidão, primeiramente ao nosso Deus, por essa feliz oportunidade, também a cada companheiro, né, a cada comentarista, ao nosso redator, nosso irmão e amigo Edgar Melo, não é? Quero dizer também que esse tratamento aí de redator é uma particularidade minha, é uma pessoa que eu tenho em grande estima, nosso Madigar, e louvando a Deus pela vida do servo do Senhor e de cada internauta, né? Você que tem nos abençoado com a sua participação, com a sua frequência em nossa rede social, né? Acompanhando esse programa. Que Deus abençoe a todos e vamos estar, né, na lição do próximo domingo, dia 5, desculpe, lição de número 5 retificando, do dia 2 de maio de 2021, né? Iniciamos já o segundo trimestre, né? Já estamos iniciando a segunda lição, segundo trimestre de 2021. E o tema central, né, da lição é dons espirituais e ministeriais, que tem como subtema servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E na lição do próximo domingo, nós estamos estudando a respeito dos dons espirituais. Nós tivemos a classificação, né? Estudamos já a primeira classe, a segunda e hoje, e domingo agora, dia 2 nós estaremos estudando a terceira classe. Né? E é claro que isso já foi bem comentado, né? Que primeiro os dons, eles não são para elitizar o crente, nem para fazer o crente um super crente, mas para adotar o servo, né? Revestir ele de humildade, para cumprir, né, a sua chamada e com humildade e muito afinco e denodo servir a igreja, né? Pois através dos dons do Espírito Santo de Deus, ele trabalha no aperfeiçoamento dos santos, né? E esta questão de classificação, primeira, segunda e terceira classe, não está com o objetivo de dizer que existe dons superiores ou dons inferiores, mas com um objetivo didático de classificá-los para assim uma melhor compreensão. Desta feita, né? Domingo agora, vamos estar estudando sobre os dons de elocução, ok? A verdade prática nos diz assim: os dons de profecia, de variedades de língua e de interpretação de línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Esse é o propósito, né? Esse é o objetivo destas dádivas que Deus dá, né? Desta capacitação espiritual que Deus dá ao homem, que Deus dá ao seu servo para trabalhar, né, na edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Nós tivemos na segunda-feira, na nossa leitura diária, né, o comentário, primeiro comentário, que está em João, capítulo 17, versículo 17, a palavra de Deus é a verdade. Na terça-feira, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, não despreze o dom de Deus. Quarta-feira, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, os objetivos dos dons de profecia. Quinta-feira, ainda a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 32, equilíbrio e bom senso quanto aos dons. Sexta-feira, ainda a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 22 a 25, sinais para os fiéis e para os infiéis. Nós temos aqui no sábado, está embutido, né, onde está contido, digo nosso comentário, sábado, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, e eu quero ler o texto sem mais delonga, e em seguida trazer aqui o nosso comentário, né? Pois o tempo ele é bem diminuto, mas louvamos a Deus por essa feliz e grandiosa oportunidade. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Louvado seja o nome do Senhor, não é? E já no nosso comentário,
o tema dele, buscai os dons com zelo. A palavra de Deus diz que toda boa dádiva, que todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de dúvida. Louvado seja o nome bendito de Jesus, né, meus irmãos? É um privilégio para mim, né? Aprendi já em lições anteriores que eu sou um dispenseiro, né? Eu sou um servo que administra os bens de outro. Saber que eu sou um administrador, né, dessas bênçãos, desses dons que Deus tem deixado para a sua igreja, que Deus tem, através do seu Espírito Santo, repartido com os fiéis, com os seus servos, para trabalharmos na edificação da igreja, da noiva do Cordeiro, no crescimento. E nesse domingo nós vamos estar falando sobre esses dons, né, a importância destes dons, o dom de elocução, né, que são três, né, e nós temos como primeiro o dom de profecia, o segundo, né, variedades de línguas, e o terceiro, que é a interpretação das línguas. A palavra, o apóstolo Paulo, ele faz questão de enfatizar também essa verdade que, apesar de haver variedade de dons, ele diz que o Espírito é o mesmo, né? E é ele quem reparte a cada um segundo a sua vontade. E ele enfatiza, né, na carta aos irmãos de Coríntios que o propósito é um só, né? É trabalhar no aperfeiçoamento da igreja. E nesse interim, nesta lição que nós estamos abordando no domingo, a verdade prática ela é bem objetiva, né? Ela diz que os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Nós já aprendemos nas primeiras lições que quando o Espírito Santo ele vem para os seus servos e o dota desse dom, não é para tornar esse servo em destaque, não é para tornar ele melhor nem maior, né? Não é para o elitizar, mas é para usar ele com muito, aleluia, poder, com muita eficácia para a glória do seu nome. E ele desta feita com muita humildade, né? Com muita submissão, sabendo que ele é apenas um vaso e que o poder, que a glória e a honra pertence sempre a Deus. Nós não podemos fugir dessa verdade e esses dons que ele trabalha de forma diferente dos da segunda categoria, né? Ele trabalha mais com a verbalização. Nós vamos encontrar essa preocupação do apóstolo Paulo com esse cuidado, porque falar, né, é muito importante. A psicologia fala da assimilação do ser humano naquilo que ele escuta, e é importante eu saber que quando se trata da palavra de Deus, eu tenho que ter temor e tremor, né? E com muita humildade falar apenas aquilo que Deus mandou, porque Deus, quando eu abro a Bíblia, quando eu leio a sua palavra, eu vou encontrar Deus ele se comprometendo, né, em dois casos, né? Quando ele fala ou digo se responsabilizando, em dois casos, quando ele fala ou quando ele manda falar. Então é importante, né, os servos de Deus que são vasos do Senhor, que são instrumentos e que receberam essa dádiva desses dons, né, o dom de profecia, o dom de variedade de língua ou de interpretação, eu fazer isso sempre com cuidado, com temor, e a regra ela é uma só, ela é para todos, né? Ela visa a manifestação desses dons, né, na igreja, visa exatamente a edificação da igreja, exortação dos crentes e consolar, né, os servos do Senhor, que é a igreja de Cristo Jesus, né? Então, com esse tríplice propósito, nós vamos encontrar a base fundamental destas bênçãos que Deus delegou para a sua igreja, e todo servo, toda serva do Senhor, né, tem que tomar cuidado, porque principalmente nos dias odiernos, aonde existe tanta falácia, aonde existe tantas coisas difíceis, né, tantos falsos profetas, né? O próprio Jesus ele falando, revelando ali aos discípulos no Monte das Oliveiras que viriam falsos cristos, falsos profetas, e enganaria muito. Nada mais importante do que o crente, do que o servo de Deus escutar, ele provar, né? A palavra de Deus nos ensina a fazer prova das profecias com temor, com sabedoria, e Deus ele vai nos ajudando, vai nos dando graça, e o servo do Senhor vai de forma humilde, né? De forma
submissa à vontade de Deus, ele vai crescendo, né, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? É importante, né? A gente sabe que o tempo ele é muito diminuto, né? Eu já quero concluir, porque a minha hora já tem chegado, né? Citar mais uma vez o nosso tema, né? Ler o versículo base e ir diretamente para a minha conclusão. Amém, meus irmãos? O tema está aqui, né? Glória a Deus, que é exatamente esse: buscar os dons com zelo. E está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 31, que diz assim: Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Que Deus nos ajude, que Deus continue abençoando a sua igreja, né? E que cada um de nós possamos sermos usados como instrumento, como vasos na mão do oleiro, sabendo sempre que a glória e a honra é para Ele, e buscando sempre o crescimento da igreja. Nunca o nosso proveito próprio, nunca o nosso destaque, né? Nunca os holofotes, mas sabendo que é Deus quem dá, é Deus quem coloca o seu poder em vasos de barros, que somos nós, e com o objetivo de magnificar, de glorificar o nome santo daqueles que nos chamou. Amém, meus irmãos? Então que Deus nos ajude, que Deus continue abençoando a sua amada igreja e que cada um de nós possamos, né, estar sendo esse canal de bênção para a igreja como despenseiros. Concluindo aqui, eu quero ler a conclusão, que ainda temos um pouquinho de tempo, diz assim: ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas e não aceite a atualidade dos dons, a atualidade, digo, do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados sensacionalistas, né, aqueles que dizem que essa dispensação foi apenas para o período apostólico, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretação. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, né? Com sabedoria, com decência e ordem. Agindo desta forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Que Deus nos ajude, que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Um forte abraço, né, do vosso irmão em Cristo, Jorge Araújo. E esperamos, né, meus irmãos, que um próximo comentário estaremos juntos de novo para a glória de Deus. Um abraço, né? Boa aula. Que domingo Deus se utilize da tua vida com poder, com autoridade. E que você, meu amado irmão, professor, né, seja sempre esse canal de bênção para a vida da tua classe, dos seus alunos, né, da escola. Um abraço a todos, que Deus continue abençoando. Do vosso irmão em Cristo, Jorge Araújo.